Hello, meu povo, tudo bem? Vamos aqui para a nossa aula da unidade 9, que ela fala sobre o nosso núcleo interfásico, certo? Antes de iniciar o assunto e dar todas as definições desses três carinhas aqui que a gente precisa estudar hoje, eu quero localizar vocês em uma coisa. Núcleo interfásico, o nome já diz. Interfásico, ou seja, está entre fases. Deixa eu pegar aqui uma canetinha para me ajudar. Inter, de entre, e fásico, de fase, certo? Isso daqui ele está referente ao ciclo celular, ou seja, aqueles eventos que vão ocorrer em alguma célula para dar a divisão, a multiplicação celular. Uma coisa importante também é que ele ocorre entre as mitoses, tá? Entre mitoses ou entre, às vezes, meioses também, depende de qual cromossomo a gente está falando, qual célula a gente está falando. Mas principalmente assim, mitoses, que é o conceito assim mais contexto mais normal que a gente vai encontrar, tá? Então, a gente está analisando uma célula, por exemplo, uma célula do meu epitélio, que ele está ali, ele precisa se dividir. E antes dele dividir, fazer toda aquela separação do seu material genético para gerar as duas células filhas, ele vai ter que focar na estrutura central dele, certo? Por quê? Porque ali na estrutura central, que a gente chama de núcleo, a gente tem toda a nossa informação genética. Então, tudo que é dito no nosso corpo acontece, está contido ali no núcleo. E a gente precisa preparar esse núcleo para que as células filhas, cada uma tenha ali o seu núcleo com as mesmas informações igualzinhas às células mãe. Não vamos focar tanto em entender como é que essa parte específica dessa divisão ocorre. Isso vai ser na próxima aula, até a aula de mitose, vocês vão ver direitinho. O que a gente vai focar aqui é entre as nossas mitoses, tá? Primeira coisa, essa parte, essa nossa interfase, ela é dividida de três formas. A gente tem G1, a gente tem S e a gente tem G2, tá? S, esse nome é de síntese, certo? Então é quando realmente você pega ali o seu DNA e você vai multiplicar ele para poder ser dividido depois entre as células filhas. G1 e G2, eles vêm de gap, ou seja, de intervalo. Então são etapas em que você vai ter mais assim, ocorrendo aumento da quantidade dos componentes celulares. Então, por exemplo, eu vou multiplicar minhas mitocôndrias, eu vou multiplicar retículo, eu vou multiplicar ribossomo. As estruturas ali, principalmente citoplasmática, é que vão estar ali se preparando para a divisão celular, tá? Por isso que é intervalo. Intervalo em relação a quem? Em relação ao material genético. Meu material genético ele vai estar ali esperando para ser multiplicado aqui na fasezinha S, tá? Essas três etapas juntas constituem a minha interfase. Depois da minha interfase, no meu ciclo celular, eu vou ter a minha mitose, tá? Outra coisa importante, vocês podem ler algumas vezes uma etapa que se chama G também, só que ela é G0, ok? Por que G0? Justamente esse zero aqui para indicar que é nada está acontecendo. Por quê? Entendam que algumas células do nosso corpo, como eu falei do epitélio, ela vai estar o tempo todo ali se multiplicando, tendo que nascer novas células para manter o tecido estável. Já outras células não. Elas raramente, ou até às vezes quase nunca, vão fazer divisão celular. Como nossos neurônios, por exemplo, é muito raro isso acontecer. Então elas ficam em uma fase que a gente chama de G0, que é a fase onde eu não estou me preparando para a divisão celular. Tudo isso daqui é focado, G1, S, G2, é a interfase, porque é focado para a divisão celular. G0 não. G0 eu estou funcionando normal, não estou interessado em multiplicar, então eu fico ali tranquilinha, tendo minhas funções normais, tá? Então é muito importante que vocês saibam essas diferenças e essas fases, certo? Mas vamos lá, o nosso foco maior hoje é entender essas três estruturas, tá? A nossa carioteca, a nossa cromatina e o nosso nucleolo. Tudo isso junto a gente vai estar formando ali o nosso núcleo, certo? São as minhas divisões do nosso núcleo. Gente, só uma coisa, eu estou com muita rinite, então se eu espirrar ou qualquer coisa assim, não se assustem, tá bom? É só porque tá bem atacada hoje. Mas vamos lá. Pronto, né? As nossas generalidades primeiro, entender um pouquinho sobre o nosso núcleo celular.
Certo? O que que existe no nosso núcleo? A gente já viu um pouquinho, né? Aquele slide inicial, ele dá uma dica ali. Mas principalmente uma informação assim ultra importante, que é que ele é a principal diferença entre células eucariontes e procariontes. Lembra que esse termo assim, ó, procarionte, eucarionte, lembra o quê? Carioteca. Ou seja, a membrana que vai recobrir o nosso núcleo, que vai realmente estruturar o nosso núcleo celular. E ele é uma aquisição evolutiva da minha procarionte. Então, a minha procarionte, ela tinha a característica justamente de ser só uma sacolinha aqui com material genético dela solto, certo? Tanto é que era até diferente, era circular o material genético dela. Nossa eucarionte não. Nossa eucarionte, ela tem uma regiãozinha protegida, tá? Toda organizada, por isso é uma das principais características da eucarionte, ela ser organizada. Então, como tal, ela tem esse núcleo. E isso pode ser questão de prova de vocês, então não esqueçam disso, tá? O núcleo ele também vai ocupar cerca de 10% aí do volume total da célula, não é enorme, beleza? E vai ser onde vai estar o material genético, né? Vai conter toda ali, como é que eu digo? Ocupa 10%, né, do volume total da célula, no qual o DNA está confinado, tá? Todo o DNA está ali, exceto da mitocôndria. Por que esse exceto da mitocôndria, certo? A minha informação da minha mitocôndria, ela não está ali? Não, ela não está. Nossa mitocôndria, ela tem uma teoria que se chama teoria da endossimbiose. Eu já falei isso em outras aulas, mas vou dar uma reforçada aqui. Até porque eu sei que tem gente aí que não pegou a primeira aula, né? Então é bom se entender um pouquinho. Enfim, essa teoria ela diz que a mitocôndria era uma bactéria, ou seja, ela tinha essa estrutura mais ou menos parecida com essa procarionte que eu fiz aqui para vocês, bem simplificadona, mas era parecido. E ela possui DNA próprio, certo? O DNA é dela, ela possui ribossomos dela, então ela mesma produz ali, dentro da sua estrutura, seus materiais. Então ela produz ali as proteínas que ela vai precisar, as enzimas que ela vai precisar, e ela tem um DNA que é particular dela. Então, por exemplo, a gente também acredita na ciência que elas são herdadas da nossa mãe, certo? Que quando o esperma ele vai ali fecundar o óvulo, ele acaba perdendo as mitocôndrias. Então, por exemplo, quando a gente vai identificar algum corpo que está muito difícil, acidente de avião, alguma coisa assim mais extrema, às vezes pode ser esse tipo de identificação que a gente precisa usar pelas condições, tá? Então a gente compara ali o DNA mitocondrial do filho com o DNA mitocondrial da mãe e consegue ter uma correspondência. É uma curiosidade, mas que é interessante vocês saberem para vocês lembrarem por que o exceto, tá? Uma coisa que facilita seu estudo, eu sempre vou repetir, é vocês entenderem o porquê das coisas. Vai ser um pouquinho mais demorado às vezes, mas quando você aprendeu, para você esquecer, é muito mais difícil. Então vocês vocês entendendo esse contexto, vocês estudando uma vez, depois vocês leem rapidinho, vocês já lembram para que serve. Então isso facilita seu aprendizado e torna ele muito mais duradouro também, porque gente, biologia vocês vão usar até o final do curso, tá? Mas beleza, vamos lá. Entendemos esse exceto aqui, ok? No compartimento nuclear também vão ter outras estruturas. Quais são elas? Os nossos cromossomos, tá? Se tratando das pessoas aí, os seres humanos, a gente tem 46. Cada um, né, vai ser composto por DNA combinado aí com proteínas, certo? A gente vai ver um pouquinho sobre essas proteínas. A gente chama as principais de histonas, mas tem algumas que também não são histonas. Então é justamente a classificação: proteínas histonas, proteínas não histonas. Mas calminha que a gente vai ver. A gente tem vários tipos de RNA também. Tanto é que quando a gente for ver ali a divisão estrutural, aqueles 3 tópicos, a gente vai ver que um é praticamente voltado para esse nosso RNA, tá? O nosso nucleolo. Aqui, ó, relação muito íntima, mas aguarda. Várias proteínas, até aqui já diz, né? Se o DNA é combinado com muitas proteínas, obviamente a gente tem várias proteínas aí no nosso núcleo também. E nucleoplasma. Lembra que a gente tem citoplasma? Sempre que a gente fala de plasma, a gente fala justamente aquele líquido mais ou menos ali, né, viscoso,
que vai estar compondo cavidades. Então, a gente tem citoplasma, que é aquela maior região ali da célula, e aqui a gente tem nucleoplasma, que aí vai ser o nosso líquido aí dentro do núcleo, tá? Mas vamos lá, agora é estudar as nossas regiões uma por uma. Vamos começar com a carioteca ou a envoltura nuclear. Ela é super importante, tá? Ela vem ali, né, como um fator primordial para organizar a célula. Então, essa célula que antes não tinha nada protegendo seu material genético, agora ganha ali uma região específica só para ele, né? Ele se torna procarionte, por isso carioteca. Então, sempre relacione essas palavras, porque é por isso mesmo que elas são assim. E aí, ele ganhando isso daí, suas funções ficam muito melhores, ele consegue, né, resistir melhor. Enfim, ela é super importante evolutivamente. Mas vamos lá, características gerais. Primeiro, saber que ela tem duas camadas ali de membrana, certo? Porque realmente a gente tem que fazer com que o meu material genético ele esteja bem protegido, que a gente tenha uma seleção muito bem feita das substâncias que vão do núcleo para o meu citoplasma. Então, ela precisa ser dupla, ok? Dentro dessa camada dupla, a gente vai ver uma fotinhas aqui para dar uma ajudada, tá? Mas essa camada dupla, dentro dela, acaba tendo um espacinho, certo? Entre uma capa e outra. Tipo assim, eu tenho aqui uma membrana, tá? E eu dobrei ela. Então, quando eu dobro essa minha membrana, deixa eu fazer ela até mais bem estruturadinha, eu acabo ficando com um espaço aqui dentro, tá? Esse espaço a gente chama de espaço perinuclear. E é legal vocês saberem, importante vocês saberem que esse espaço perinuclear vai estar ali se comunicando com a cavidade interna ali do retículo. Gente, o retículo endoplasmático, se vocês esqueceram, dê uma voltada ali na aula do nosso sistema de membrana, nossos órgãos celulares, vocês vão lembrar que o nosso retículo ele surge como se fosse uma extensão da minha carioteca. Então, a minha carioteca ela vai se dobrando ali e ela vai gerando, primeiramente, o retículo endoplasmático rugoso e depois ali o nosso retículo liso, que já tem uma estrutura um pouquinho mais diferenciada, já não é mais sacos, é mais tubular. Mas, enfim, o nosso retículo, ele tá aqui associado, ele vai meio que, ó, eu tô com essa minha membrana aqui, desenhar de novo, e essa minha membrana, ela começa a se dobrar aqui. E aí eu formo o meu retículo. Então, é realmente aqui, ó, uma extensão da minha membrana. E vamos supor que para lá continue o núcleo. E essa cavidade, ó, se comunica com essa, certo? Então, isso é importante de vocês entenderem também. São dois pontos aqui que eu destaco só desse parágrafozinho, informações importantes. Beleza. O envelope nuclear, ele vai ser sustentado pela minha lâmina nuclear, certo? Elas vão ser ali várias proteínas que vão servir realmente como se fosse uma pilastra de uma casa. Então, essa lâmina nuclear ela vai ter essa função ali, né, de estar segurando a minha estrutura, tá? Só que ela é bem fininha, aqui já diz, ó, uma fina estrutura de filamentos lamelares, certo? Isso daqui é só para dizer que são filamentos bem fininhos, tá? Ligados à membrana nuclear interna, exceto a nível dos poros. A gente vai ver um pouquinho essa estrutura dos poros para entender melhor por que esse exceto. Pronto. O que é importante sobre essa minha estrutura aqui, essa minha lâmina? É que, como eu falei, ela está dando sustento. Se ela está dando sustento, ela acaba também dando formato. Isso é legal de vocês saberem. Quando uma estrutura ela dá sustento, ela acaba dando formato. Então, ela define o formato da minha célula quando ela não está em divisão celular. Ou seja, a minha célula que eu falei, que está lá às vezes no dia zero, que não está fazendo nada, está de boa, só fazendo suas funções normais, sem se preocupar em dividir. Então, é justamente isso daqui, tá? A gente tem aqui a maioria dos formatos, né, de núcleo ali, tendem a ser aquele tradicional, né? Formatinho redondo. Opa, perdi meu mousezinho, achei. Aqui. Uma célula redonda, seu núcleo acaba refletindo o seu formato, tá? Então, isso é uma coisa interessante, até para microscópio vocês verem ali, né? Se o minha membrana, ela é assim, ó, circular,
tende, não é sempre, não é uma regra, a meu núcleo ser assim também, tá? Então, por exemplo, no meu epitélio tem o meu epitélio colunar. Meu epitélio colunar, ele forma uma coluninha assim, né? E o seu núcleo acaba sendo uma coluninha menor dentro. Então ele é um reflexo desse formato da célula. Algumas células vão ter núcleos que podem ser também achatados, tá? Existem algumas células que vão ter até mesmo 2 núcleos ou mais, ou formatos dividido em lóbulos. Lóbulos, meu núcleo seria assim, ó, ele teria aqui uma bolinha, um fiozinho, outra bolinha, por exemplo, bilobulado, ou seja, com 2 lóbulos. Eu tenho aqui uma comunicação e eu tenho 2 regiões com material genético, certo? Mas estão aqui se comunicando, é o mesmo núcleo, só que dividido em lóbulos. Esse daqui seria um, esse daqui seria outro lóbulo. Por exemplo, os nossos neutrófilos, eles são células que têm características ali de ter um núcleo lobulado. Enfim, esses formatos, essas minhas variações de núcleo, de formato de núcleo, é possibilitado sim pela nossa lâmina. Então, fica aí, certo? Essa informação. Geralmente esférica, nananã, resistência mecânica, já falei, né? Além do mais, a lâmina também vai ajudar a manter os cromossomos no lugar. Então ela tem esses sítios de ligação. Esses sítios de ligação são justamente pontos em que uma estrutura vai se fixar, vai se conectar. Então, sítios de ligações específicos para os cromossomos se unirem e segurá-los, certo? Então a gente vem, o cromossomo se une a esses sítios e ele fica ali bem posicionado no lugar que ele tem que ficar. Bem simples, tá? Às vezes a gente se assusta um pouquinho que a gente vê muito conceito, mas só respira fundo, dá uma lidinha com calma e aí vocês vão entendendo, tá? Beleza, que imagem, gente, eu sou apaixonada por essa imagem, ela é linda, ela é gostosa, dá vontade de morder. Mas dá pra vocês verem aqui, ó, como essa minha camada aqui da minha carioteca, ela é grossinha. Ela não é só assim, ó, simples, tá? Ela tem uma grossura. Por que ela tem essa grossura? Porque justamente ela é uma camada dupla. Você tem uma camada que vem, se dobra e cria um espaço, certo? Esse espacinho aqui, ó, que é essa região aqui mais grossinha, é justamente aquele meu espaço perinuclear, certo? Aqui, perinuclear, material genético, nucleoplasma, certo? Vai ser o líquido que vai estar aqui dentro. E aqui vocês estão vendo um monte de furinhos, certo? Tá todo furadinho. Cada furinho desse é um poro, certo? São meus poros nucleares. Eles são extremamente importantes porque o tempo todo a gente vai ter troca de materiais entre o meu núcleo e o meu citoplasma. Já que a informação que está aqui é o que vai determinar todo o comportamento externo. É como se aqui fosse o grande administrador da minha célula. Então ele trabalha ali no escritório dele, mas toda hora você tem alguns estagiários passando para lá e para cá, levando informação, tipo, sai daqui, ô chefe, mandou fazer tal coisa lá, ó, corre para fazer. E aí informa para suas organelas o que elas têm que fazer. Então a gente precisa dessas portas, tá? Dessas passagens, porque o chefe ele não sai daqui. O cromossomo ele não vai sair daqui, certo? Ele só sai daqui em forma de cópias, não é o original. E essas cópias vão ser RNA, não vão ser DNA. Outra informação legal também, se vocês já tinham esquecido, tá? Vamos lá. Só dando uma respirada aqui. Os nossos poros, que é o que eu acabei de falar. No núcleo vai ter um conjunto de proteínas chamadas nucleoporinas, que vão compor a estrutura chamada de complexo de poros. Ou seja, aqueles meus poros, aqueles meus espacinhos, eles vão ser compostos por proteínas que vão se unir para criar aquele furinho. E essas minhas proteínas é bem fácil, tá, de lembrar, o nome é nucleoporina. Gente, porina, ele já é assim um sufixo que remete à passagem de substâncias. Quando vocês estudaram transportes, vocês viram que a gente tinha a nossa aquaporina, que eram proteínas ali na membrana plasmática que serviam para permitir a passagem de água. Então, ali era aquaporina, aqui nós temos nucleoporinas, ou seja, são estruturas, são proteínas que servem para gerar poros, por isso porina, poros, no meu núcleo.
Então, assim, só para vocês entenderem, não esquecerem mais esse nome aqui, que ele parece complicado, mas na verdade ele é bem simples, tá? Então, beleza, minhas nucleoporinas, elas têm aí, né, essas estruturas aqui que a gente está vendo. Elas estão compostas por 8 colunas de proteínas. Quando a gente reúne várias dessas proteínas, a gente forma uma nucleoporina. Elas podem ser do tipo proteínas de âncora ou de anclaje, em espanhol, né? Mas é basicamente isso, proteína de ancoragem. Proteínas radiais e fibrilas, que são aquelas bem fininhas, tá? Proteína radial. O que é algo radial? É geralmente algo que forma um raio. Quando a gente olha a nossa estrutura do nosso círculo, a gente não chama essa linha aqui do raio, que é metade do nosso diâmetro? Então, um raio, ele remete justamente a um círculo. Então, se eu tiver aqui, ó, um círculo, beleza. Tem um círculo aqui. Vou fazer de novo para vocês entenderem. Eu tenho uma estrutura que está aqui, tem um outro que vem aqui, tem um outro que vem aqui, tem um outro que vem aqui. Não ficou igual, obviamente, porque eu estou aqui desenhando aqui com o meu mouse, né? Não tem essa firmeza toda. Mas se todas elas fossem iguais, eu diria que isso é uma simetria radial. Ou seja, eu tenho estruturas iguais tendendo a um rádio, a um raio aqui, ó. Elas se dividem e formam aqui um círculo. Então vocês vão entender isso já já, vocês vão ver a imagem. Esse radial é justamente para remeter a isso daqui. O que é isso daqui? É um poro, gente, uma passagem. É um círculozinho que vai ter uma abertura aqui para passar substâncias. Então, por isso eu digo esse tipo de proteína radial, tá? Aqui mostrando, né, minha estrutura melhor, já vai dar uma clareada mais legal para vocês. Aqui a gente tem as nossas nucleoporinas, certo? E vocês vão ver que elas têm aí a divisão, né, em alguns tipos. Aqui a gente tem as nossas fibrilas. Lembra que eu falei? Fibrila é sempre algo fininho. Por isso, fibrila de fininha. Então, ela tá aqui também. E aqui você vai ter as porinas, certo? Formando aqui. Lembre que são 8. Você reúne as 8. Olha essa imagem daqui. Quando eu falei da questão da estrutura radial, tá vendo? Elas são iguais, são unidades iguais, 8 unidades iguais, que se organizam ao redor aqui de um círculo. Então, isso eu chamo de simetria radial. Se eu pegar qualquer uma delas e analisar, vão ser iguais. Beleza. Vamos olhar aqui mais alguma coisa que eu posso passar para vocês. Aqui nós temos a nossa lâmina, ou lamídia, que a gente viu antes, nuclear, ou seja, aquela estrutura que está dando formato ao meu núcleo, lembra? Tá aqui, ó, logo abaixo da minha membrana interna, certo? E vocês veem também aqui que minha membrana ela tá se dobrando, então ela forma duas camadas. Ela vem aqui de fora, olha, vem e dobra, certo? Na parte de dentro, núcleo, citoplasma. Na parte de dentro, ou seja, da parte do núcleo, eu tenho a minha lamina para dar o meu formato do meu núcleo, certo? Entre uma membrana e outra, eu tenho o que? Meu espaço perinuclear. É isso daqui. Vou botar um EP. Aqui dentro já é uma nucleoplasma, aqui fora, citoplasma. Então, ou seja, citoplasma, núcleo, plasma. Beleza, voltando para cá. Aqui ele dividiu em algumas subunidades, certo? Mas só para vocês saberem, tá vendo que essa daqui, ó, essa minha azulzinha, ela pega a minha membrana dupla e ela cola nas minhas estruturas que estão aqui, certo? O que ela tá fazendo nas minhas nucleoporinas? Ela cola nas minhas nucleoporinas. Ela tá fazendo ancoragem, ela tá criando uma conexão com essa minha membrana. Então, lembra que eu falei antes? Proteínas de anclaje, de ancoragem? É isso daqui. É como se fosse um clips, ó, pegando e prendendo elas aqui, tá? Então, é justamente isso. Ela vem e faz isso. Aí, eu pego essa daqui, essa é minha coporina, e eu já vou chamar a subunidade luminar. Por que luminar? Porque está no lumen, ou seja, na minha região interna desse meu espaço periplasmático, certo? Esse espaço aqui, ó, que eu fiz aqui. Espaço perinuclear, desculpe. Enfim.
está aqui dentro do meu espaço perinuclear. Quando algo está na região interna de uma estrutura, a gente chama de lúmen, certo? Lúmen é a região externa. Então, por isso que essa daqui é a minha subunidade luminar. Essa daqui é a minha subunidade anular, ou seja, fazem parte da mesma estrutura, certo? Só que eu chamo de anular porque está voltada ao anel. Isso daqui está formando um anel, né, gente? Então, subunidade anular, por isso. Aqui também, de novo, ó, subunidade do anilho, do anel, porque está voltada aqui, relacionado com o meu anelzinho aqui das minhas porinas, tá? Que formam o meu poro. Acho que ficou tranquilo. Ficou alguma dúvida, volta para isso daqui. Uma coisa é que vocês estão vendo essa estrutura aqui, as fibrilas vindo para essa estruturazinha aqui embaixo, que a gente chama de jaula nuclear. Não achei muita informação sobre isso especificamente, mas o que eu entendi, do que eu achei, certo? Foi que serve para dar uma direção melhor para as substâncias que estão indo de fora para dentro, de dentro para fora, estão passando ali entre esses dois meios, tá? Então ele serve para dar esse direcionamento, para dar uma protegida maior e selecionar melhor essas substâncias, porque a gente vai ter aqui, né, substâncias passando o tempo inteiro. Então, vê se não parece que forma tipo um funil. Então, acho que é a minha ideia. Como se a gente estivesse passando um café aqui, e aí a gente afunilando essa ponta, ou seja, essa azulzinha, ó, é a mesma azulzinha dessa outra. Então, forma essa imagem aqui, ó. Você tem aqui o anel, o anilho, certo? As fibrilas que vêm se encontram. Ai, meu Deus, desculpa. Falei pra vocês que ia acabar espirrando. Muita gente. Até demorou um pouquinho. Mas enfim. Foi mal aí se alguém tava com um volume muito alto. Enfim, aqui a gente tem o nosso anel do nosso poro. A gente tem as fibrilas. E a gente acaba tendo aqui embaixo a nossa jaula, certo? Formando essa jaula, que é para que as substâncias passem com o melhor direcionamento. Aqui, né, como falamos tanto, né, já dessa troca aí, né, passagem de substâncias, a gente tem aqui a entrada de proteínas no núcleo. Isso foi destacado pelo professor de vocês, então eu trouxe aqui como destaque também, tá? Só para vocês verem aqui, ó. Essa é uma imagem, obviamente, assim, bem ilustrativa mesmo, que é mais assim, tipo, para quando você tá dando aula muito inicial de biologia e você quer ali que o aluno ele entenda um geral, tá? Por que eu digo isso, que não é tão perfeito? Porque aqui a gente tem a nossa carioteca e a gente acabou de ver que a nossa carioteca, a nossa membrana aqui nuclear, ela é contínua com o retículo e aqui ela não está contínua, fica parecendo que o retículo ele é avesso. Ele não tem nada a ver aqui com a nossa carioteca. E a gente viu que sim. Ou seja, se a gente fosse tornar isso mais realista, a gente teria que essa estrutura aqui, ó, fosse conectada diretamente com a minha carioteca. Então, essa abertura daqui estaria aqui comunicando com esse meu espaço. Certo? Que não está acontecendo. Então, a gente já sabe que esse desenho aqui, apesar de muito bonito, eu acho muito bonito, ele não é tão realista. Mas fica a dica aí, só pra salientar mesmo. Enfim, temos aqui, né, substâncias indo e vindo, indo e vindo. Proteínas mais especificamente, que é o destaque. O que vocês precisam saber sobre as proteínas? Para elas passarem, elas vão precisar de um peptídeo sinal específico. Não é qualquer proteína que eu quero que vá indo, vai entrando, vai saindo, vai fazendo o que quiser aí no meu núcleo, não, tá? Eu quero só algumas proteínas específicas sendo transportadas, até porque é uma região ali muito delicada, uma região muito importante da minha célula. Então isso tem que estar bem regulado. E o que regula é que na minha estrutura ali da minha proteína, eu vou ter algumas regiões, certo? Alguns aminoácidos que eles vão precisar estar em sequências específicas para que seja autorizada a passagem. É tipo assim, esse peptídeo sinal é um crachá, certo? Então é o crachá aí do meu estagiário, imaginando aí, né, como estagiário, claro. É o crachazinho dele. Então é o que diz aí, eu posso estar aí dentro, ou então eu tenho autorização para sair daqui.
Então esse peptídeo final é justamente isso. Ele vai adicionado, ele não é constituinte nem de função da minha proteína, nem de estrutura ali terciária, ou seja, o formato da minha proteína, mas ele serve para ela ser autorizada a passar de um lugar para outro, certo? Uma coisa interessante é que praticamente nada no nosso corpo ocorre sem autorização, certo? A gente sempre vai ter que ter ali, às vezes, alguma transporte de membrana, às vezes a gente vai ter ali uma comunicação intercelular, alguma coisa vai acontecer para regular o que está acontecendo, certo? Então, nesse nível, em se tratando de proteínas passando ali, né, para dentro do meu núcleo, mais especificando agora para a entrada, a gente precisa desse peptídeo sinal, certo? Outra coisa importante, elas já entram dobradas. Como assim elas entram dobradas, elas são empacotadas? Então, se vocês lembrarem, já devem ter esquecido um pouquinho, né? Nossa aula de bioquímica, do comecinho do curso, biologia é sempre assim, tá? Sempre voltando os assuntos, citando assuntos que ainda vão vir. É bem complexo, é tudo relacionado. Enfim, quando a gente viu proteínas, a gente viu que as proteínas elas têm algumas estruturas, certo? Estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. E essas estruturas vão ser formas de analisar a minha proteína. Quando a gente vai para a primária, é só basicamente a sequência de aminoácidos que está compondo ela ali, certo? Tipo, alanina, timina não, eita, deixa eu ver. Cinesina, sei lá, alanina, cinesina, aquelas sequências ali dos aminoácidos, tá? São todas aquelas substâncias. Quando você pega e sai dali, começa a ter uma estrutura se conectando a outra, certo? Começa a ter ponte de hidrogênio, essas paradas assim, ligações de hidrogênio, a gente começa a ter a nossa estrutura secundária. Quando a gente vai para a estrutura terciária, é o formato propriamente dito da minha proteína. É a minha proteína que pode ser fibrosa e pode ser globular, ou seja, quando ela se organiza assim, em fibras, ou quando ela é uma bolinha. Ou seja, é realmente o formato que ela vai levar, uma consequência de todas as suas propriedades. E ela, quando ela é produzida, e ela vai ser levada para ir algumas organelas, certo? Ela acaba tendo que ser levada esticadinha. Vamos dizer assim, ó. Só a sequência ali dos meus aminoácidos. Para que dentro dos meus organelas ela ganhe o formato que ela tem que chegar. Então, por exemplo, se essa minha fitinha aqui, ela chega lá na minha organela e ela se dobra, se conecta toda e vira aqui uma globular. Quando a gente fala do núcleo, isso não acontece. Eu preciso que ela já entre no formato específico. Então, se ela é fibrosa, eu preciso que ela já entre fibrosa. Se ela é globular, eu preciso que ela já entre globular, tá? Então, é por isso que a gente disse já entrar dobrada, ou seja, já entrar com a sua estrutura terciária determinada. Beleza? Eu passei assim meio por cima, porque, né, na parte de bioquímica a gente trabalha bem detalhado isso. Agora a ideia é realmente só lembrar, até porque não vai ser uma coisa que vai ser cobrada de vocês nesse momento, certo? Deixa pra ver detalhes disso de novo lá na prova final. Enfim, vamos agora aqui para a nossa segunda parte, que é a nossa cromatina, certo? Ela vai ser justamente o nosso complexo que vai ser formado por várias moléculas de DNA, histonas e proteínas não histonas. Lembra que eu falei para vocês, ali um pouquinho antes, que são uma das coisas que a gente já vê? Quando a gente pega as proteínas do DNA, a gente tem proteínas que a gente tem nome e as que não têm um nome específicos, que são as minhas histonas e as minhas não histonas. Essa classificação entre histonas e não histonas é muito importante por causa da estrutura. Vocês vão ver agora por quê. Beleza. O que é que eu quero que vocês vejam? Vocês podem estudar essa parte aqui, ó, tanto começando do cromossomo, indo até o DNA, ou ao contrário. Eu prefiro estudar primeiro do DNA, aprender primeiro do DNA. Vocês vão ver por quê, certo? Eu tenho aqui meu DNA, certo? Meu material genético, ele tem aqui, né, fita dupla, então eu tenho aqui uma fita de uma proteína, uma cadeia, um polímero. Do outro lado eu tenho outra fita complementar que vem e se encaixa aqui
para formar essa minha molécula enorme. Por isso que eu chamo de polímero, certo? Uma molécula enorme aí com sequências específicas. Então, essa minha molécula aqui, ela vai ser muito, muito grande. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, ela é enorme, muito enorme, certo? Se ela fosse ser guardada dentro da nossa célula nessa estrutura aqui, ou seja, em uma fitinha, precisaria de uma célula, gente, enorme. Não seria viável isso, sabe? Eu lembro que eu vi uma vez até uma notícia falando assim, se a gente pegasse nosso material genético e deixasse ele esticado, dava pra dar, sei lá, uma volta ao mundo, uma parada dessa. Mas só pra vocês terem noção do tanto que isso seria enorme. E aí, na ideia de pegar esse meu DNA e armazenar ele da melhor forma possível dentro da minha célula e tornar possível, né, que ele caiba ali, até porque lembra que a gente tem 46 cromossomos, então seriam 46 voltas ao mundo. Enfim, para manter ele ali, a gente condensa. Condensar é diminuir o tamanho dele, deixando ele mais ali, né, concentrado, certo? Então esse meu DNA, ele vem e ele começa a ser dobrado. E ele é dobrado como se eu estivesse pegando ali uma linha, certo? Pegasse ali um tubinho, né? E começasse a passar essa linha ali ao redor do tubinho. Pra ele enrolando, 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 enrolando. E eu, né, ganhar espaço. Então é isso daqui que acontece, gente. Por isso que eu falei que a histona é tão importante, ó. O nome aqui, ó, histona, certo? Essa minha histona, são essas minhas bolinhas aqui, ó. Tenho 4 bolinhas aqui, tá? E o meu DNA vai se envolvendo nela. Então, se envolveu, se enrolou aqui, ó. O outro veio, se enrolou na outra. O outro veio, se enrolou na outra. E à medida que ele vai se enrolando dessas bolinhas, ele também começa a se conectar de uma forma espiral. Então aqui eu tenho um, eu tenho um outro, eu tenho um outro, eu tenho um outro. E ele vai fazendo, ó, essa estrutura aqui em espiral, tá? Que é uma forma de condensar mais uma vez. Então pense em um cachinho de cabelo, ele não é formado por vários fios. Os fios se concentram e se organizam nessa forma aqui, tá? Então é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Eu estou formando caixinhos, eles estão se enrolando aqui até ficar nessa estrutura aqui, esse pedacinho que eu analisar daqui é a minha cromatina. Quando eu pego a minha cromatina e ela já está bem aqui, bem mais condensada, eu formo o meu cromossomo, certo? Antes de vir o meu cromossomo, vamos dar uma voltada. Falei aqui que meu DNA, que essa era uma visão geral, tá? Falei aqui que o meu DNA ele está condensado, certo? Ou seja, ele começou a se enrolar ao redor de estonas. Como é que são essas minhas estonas? A gente tem 4 tipos, assim, né, principais, certo? A gente tem aqui, ó, nossa, H2A, H2B, ou seja, 2 tipos de H2. Nós temos H3 e H4. Vocês veem que cada uma aqui, ó, é um filetezinho dessa nossa estrutura aqui do lado, que mais parece uma pílula, né? Um remédiozinho. Aquele nosso Benegripe. Talvez seja isso que eu precise, né, hoje. Enfim. Aí essas unidades aqui, né, proteicas, elas vão se encaixar uma na outra de forma a formar essa minha pílula, essa minha bolinha. Isso daqui, gente, é a mesma coisa que está representada aqui. Pode ser questão de prova, se o professor de vocês quiser ser muito exigente, tá? Então pode ser que ele queira cobrar quais são os tipos de estonas. Então se ele perguntar, saibam que nós temos H2A, H2B, ou tentem lembrar H2. O da H2 tem H2A e H2B. Nós temos a H3 e a H4. É até um pouquinho mais tranquilo, se vocês lembrarem que eu vou ter 4 unidades. Se eu vou ter 4 unidades, eu vou ter uma ordem crescente. Só que eu não tenho a minha 1. Então eu acabo tendo H2A, H2B, H3 e H4. Beleza, elas juntas formam aqui as minhas bolinhas. Minhas bolinhas, quando eu pego essas 4 bolinhas aqui, ou seja, as 4 estonas, e junto elas,
com o DNA enrolado, eu formo essa minha primeira estrutura bem condensada. Essa minha primeira estrutura, ela tem um nome e a gente chama de nucleossomo. É importante? É importante. Pode ser pergunta de prova também. Então tá. O que compõe um nucleossomo? O que vai ser? Vão ser proteínas histonas mais DNA. Beleza? Então aqui eu tenho representado meu nucleossomo. Se ele perguntar o que forma uma cromatina, que ela é formada, a gente sabe que ela é formada pelo nucleossomo. Se eu pergunto o que forma o cromossomo, cromossomo é formado por cromatina. Então a gente tem aqui uma ordem a ser seguida, certo? Então, se vocês tiverem muita dificuldade nisso daqui, eu recomendo que vocês escrevam isso daqui várias vezes, tá? É meio chato, mas ajuda. Lembrar que eu vou ter do DNA unido a minha histona, eu tenho meu nucleossomo. Várias unidades de nucleossomos, eu vou ter cromatina. Minha cromatina ali organizada vai formar o meu cromossomo, certo? Coisa que eu quero que vocês entendam também. Uma cromatina, ela já é o suficiente para ter a informação genética do meu indivíduo. Geralmente, o meu cromossomo ele precisa estar assim, em essa estruturazinha de X, para ir para a minha divisão celular. Então, aqui na minha intérfase, a ideia é que ele fique assim mesmo, porque quando eu for pegar e levar para minha célula filha, cada célula filha vai receber um pezinho ó, desse daqui, certo? Ou seja, o que eu tenho aqui? Vamos para outra foto para ficar mais fácil. Aqui eu tenho um cromossomo, tá vendo? Eu vou focar aqui nesse grandão, nesse primeiro, certo? Esse meu cromossomo, ele é formado por duas cromátides, tá? Cromátide é cada perninha dessa daqui. Quando a gente faz a divisão de mitose, cada célula filha recebe uma. E ela vai ter a mesma informação, essa minha 1, que tá aqui, ó. Certo? Ela tem a mesma informação genética que tem essa daqui, essa 2. Então, elas são iguais, beleza? Então, quando a gente fala do lado da cromatina, a gente tem cromatina em 1, a gente tem cromatina em 2. Em 2, quer dizer. Cada uma dessa daqui vai ser uma cromátide. Esse conjunto dessas minhas duas cromátides eu chamo de cromossomos. Contudo, cromossomo ele é meio assim, é aquilo que é formado por DNA, é aquilo que tem a minha informação genética, mas ele pode não ser duplicado. Eu posso ter um cromossomo que é simplesmente assim, que é nas minhas células que elas estão predominantemente no estado de G0, por exemplo. Geralmente a gente vai encontrar cromossomos desse jeito. Então o que é que varia aqui? Isso é um cromossomo, isso é um cromossomo igual. Contudo, esse é um cromossomo simples, certo? Um cromossomo apenas com uma cromátide, esse eu vou circular. Um cromossomo simples com uma cromátide. Esse maiorzão é um cromossomo? Não, né? Ele vai ser, quer dizer, vai sim, desculpe. Ele vai ser um cromossomo com duas cromátides, então ele é o cromossomo duplo. Ele não é um cromossomo simples, é isso que eu quis dizer, desculpe. Enfim, então aqui a gente tem dois pezinhos com a mesma informação genética. Então, por isso que a gente diz que a gente tem duas cromátides. Então acho que ficou bom, deu para entender, né? Esse daqui e esse outro que é simples, os dois são um cromossomo. E esse daqui, duas cromátides. Repeti várias vezes, já deve ter ficado cansativo, então eu já vou parar por aqui, beleza? E vou repetir isso daqui novamente na aula de mitose, porque aí sim vai ser bem importante. Isso daqui é mais pra, dar uma introdução pra vocês pra mitose, tá? Mas beleza, essa minha estrutura aqui, focando nessa aqui, que é dupla, ela tem algumas partes principais. E essas partes são importantes para a prova de vocês, tá? Então ele pode perguntar quais são as partes do meu cromossomo, ou até mesmo colocar essa imagem e puxar umas setinhas e pedir para vocês entenderem. Descreverem, né, o que é cada um. Primeira coisa, e muito importante, é vocês saberem o que é um centrômero.
O centrômero, ele vai ser como se fosse o cinto dessa minha estrutura. Ele vai estar aqui, ó, clipando, grudando uma cromatide na outra, certo? E vai estar ali, ó, ele tem esse nome de centrômero, porque normalmente, certo, ele costumava ali estar no centro da minha estrutura, por isso o centrômero. Não é sempre assim, aqui até aqui do lado vocês estão vendo os tipos dele, tá? Mas é para vocês entenderem a origem desse termo, tá? Então, centrômero é essa minha proteína, minha estrutura proteica que pega e divide o meu cromossomo em braços. Então, aqui eu tenho um braço, aqui em cima, um braço, aqui embaixo, outro braço, aqui embaixo, outro braço, aqui do lado, outro braço. Aqui no caso nós temos 4 braços. Se esse bracinho for pequeno, se por exemplo esse bracinho é só essa altura aqui, seria o braço curto, e aqui do lado a gente teria um braço maior, então seria um braço longo. Então é uma coisa também que você pode encontrar, braço curto, braço longo. Aqui do lado dá pra ver, eu vou citar isso aqui depois. Enfim, a última estrutura desse meu cromossomo aqui, simbolizado, é o nosso telômero. O telômero, ele é a ponta do meu cromossomo, tá? Então, todas essas minhas estruturas amarelas que estão aqui são as minhas pontinhas. Então, cada uma dessas é um telômero. Esse telômero, ele é a minha sequência de finalização aí no meu material genético. E geralmente ele é composto por várias alaninas, ou seja, ele vai ser o que a gente chama de cauda poli-A, ou seja, várias A's, por isso poli, um do lado do outro. Então tem um A eternamente não, mas uma quantidade bem grande, para indicar que finalizou essa minha estrutura aqui. Uma curiosidade muito legal, que eu gosto bastante, certo? Quando eu descobri isso, eu fiquei, meu Deus, que da hora. É que o nosso envelhecimento celular, ele tem uma relação aqui com o nosso telômero, certo? Esses nossos telômeros, quando a gente vai tendo as divisões celulares, multiplicando várias vezes, eles tendem a encurtar. Quando eles vão encurtando, eles podem encurtar um nível tal que começa a prejudicar essa minha estrutura aqui. Então faz com que essa minha estrutura comece a perder, ó, esse poder de se condensar assim, ó, e formar essa minha cromatina. Então essa minha organização aqui, ó, dos meus nucleossomos, certo? Então ele começa a perder. Quando ele vai perdendo esses azinhos, ó, essas alaninas aqui da ponta poli-A, seja da minha estrutura telomérica, ou seja, meu telômero ele vai diminuindo e o meu DNA ele não consegue mais se estruturar tão bem quanto deveria. E ele começa aí a ter uns errinhos funcionais, certo? Então essa minha célula que tem esse erro, considera-se que ela está envelhecendo. E às vezes até processos cancerígenos vão sendo, né, estudados ali, né, como uma das relações com os meus telômeros. Então os telômeros eles são uma estrutura aí que está sendo bem estudada, bem explorada por esses fatores. Principalmente a relação com o envelhecimento, beleza? Então se vocês acharem isso interessante, quiserem dar uma pesquisadinha, eu recomendo, porque é bem legal. Enfim, aqui essas são as minhas 3 estruturas principais, braço, centrômero e telômero. E o meu centrômero ele pode se posicionar mais em cima, mais embaixo. E a depender da posição, a gente tem uma classificação em nome. Isso é questão de prova também, beleza? Vou passar uma reta aqui. Não tão reta, mas uma linha aqui, né? A gente tem um primeiro que a gente chama de metacêntrico. Meta de meio, beleza? M de meio aqui, ó. Então, esse meu cromossomo, esse meu centrômero está no meio do meu cromossomo. Então, esse meu braço aqui, ó, ele é do mesmo tamanho que esse daqui de baixo. Por isso, a gente tem essa estrutura. Contudo, essa minha estrutura pode se afastar. Meu centrômero pode ser um pouquinho mais em cima. Quando ele é um pouquinho mais em cima, a gente chama de submetacêntrico, ou seja, quase metacêntrico, porém ele se deslocou aqui um pouquinho, então ele não é mais metacêntrico, tá? Contudo, pode acontecer dele ser mais afastado ainda. Quando ele é mais afastado, a gente chama de acrocêntrico.
já está ali mais distante. E o final, lembra que aqui, nessa pontinha, a gente chama de telômero. Esse aqui que fica na pontinha aqui, ó, conectando meus cromossomos pela ponta, a gente chama de telocêntrico, ou seja, mais próximo do meu telômero. Como é que vocês podem lembrar? Metacêntrico está no meio, submetacêntrico está bem pertinho do metacêntrico, não é à toa que a palavra metacêntrico está aqui, ó, introduzida. Telocêntrico está perto do telômero, ou seja, bem na pontinha. Entre telocêntrico e submetacêntrico, só sobrou aqui o neo-acrocêntrico, tá? Então, se vocês conseguem entender por isso, tá beleza. Eu admito que quando eu fui aprender, eu fiquei repetindo esse meu radical aqui várias vezes, no prefixo, na verdade. Fiquei repetindo várias vezes, então fiquei um tempão lá. Meta subacrotelo, e fiquei ali, né? Antes da minha prova, repetindo várias vezes e me ajudou sim a lembrar. Então, fui nessa ordem aqui, ó, de distância em relação ao meio, e quando cheguei na minha prova, tava lá o desenhozinho desses meus cromossomos e perguntando qual era o tipo de cada um. Então, fica aí para vocês essa importância, tá? Isso é questão de prova até hoje. Aqui, só para vocês entenderem também, ó, um braço curto, como seria, e aqui um braço longo, tá? Ou seja, na verdade, só para dizer que um braço é menor do que o outro. Tá bom, bem simples. Mas vamos lá, continuar. Os cromossomos, né, vão possuir justamente sequências de DNA, que a gente já viu, né? Óbvio, ele é composto ali, né, pelo DNA. E essas sequências, eles podem ser, né, únicos, ou podem, tipo, quando ocorre só uma vez na minha molécula, ou podem ser sequências de DNA repetidas, ou seja, às vezes eu tenho uma informação ali que ela está se repetindo lá embaixo também. Isso varia muito da informação, tá? Às vezes a informação ela precisa realmente estar contida várias vezes, às vezes não. Às vezes eu só preciso que ela apareça uma vez. Podem ser, por exemplo, sequências de sinalização de alguma coisa. Enfim, várias funções, isso é bem amplo. Mas guarda que vocês precisam guardar agora. É só saber que essas sequências podem ou não se repetir. Tanto faz. A informação genética ela vai ser armazenada ali, né? Como a gente viu. E todas as células somáticas, ou seja, todas as células do nosso corpo que não são células sexuais, ou seja, não estou falando nem de ovócito, nem de espermatozoide. Exclui os dois. Todas as minhas outras células vão ter o mesmo DNA. O que muda para que uma célula ela seja diferente da outra é a ativação de regiões diferentes, tá? Isso é algo que vocês vão estudar mais detalhadinho em genética. Quando vocês pegarem a matéria de genética, se não me engano, no terceiro semestre. Mas enfim, a informação genética, o meu material genético, ele é o mesmo. A totalidade da informação genética depositada no DNA, ou seja, quando eu pego toda ali, tudo que eu tenho descrito sobre quem eu devo ser no meu DNA, eu chamo de genoma. Uma coisa para vocês saberem, genoma, ele é diferente de gene. Vocês não colocarem como iguais. Gene, ele é a minha sequência mínima no meu DNA, certo? Aquela minha sequência ali, né, de nucleotídeos, mínima para produzir uma proteína. E geralmente são 4, ou seja, eu tenho adenina, citosina, adenina, citosina, timina. Aquela o G, o GA, né? Aquela sequência ali, né, de nucleotídeos. Quando elas são capazes de formar uma proteína, ou seja, elas se manifestam, é isso que está acontecendo, está sendo traduzido, transformado em proteína, eu chamo de gene. Quando eu junto todos os meus genes, ou seja, todas as proteínas que eu sou capaz de formar, toda essa minha informação, eu chamo de genoma. Então, são muito diferentes esses dois, tá? Mas beleza, vamos lá. As células somáticas humanas. O que eu tenho que saber em relação às minhas células somáticas? Lembra que eu falei? Tudo exceto células sexuais, tá? Vamos ter, né, 46 cromossomos, já vimos isso.
46 moléculas de DNA, outra forma aqui de falar também, tá? Dentro dessas daqui, a gente tem 22 pares. Essas moléculas aqui, gente, 46, elas são pares, ou seja, são duplicadas. Eu tenho alguns cromossomos que são iguais aos outros. E a gente sempre tem duplinhas. Então, se eu tenho um cromossomo ali com uma informação X, eu vou ter um correspondente a ele, igualzinho ali também. Por isso que temos 22 pares de autossomos, que são as minhas células do tipo somáticas, mais um par de cromossomos sexuais. Ou seja, gente, desculpa, né? Tipo somática é tipo... elas vão ser todas as outras que não são sexuais. Fica parecendo ali com célula somática, mas não é exatamente isso não, tá? Mas tem a ver, sim. Enfim, 22 pares, eles vão determinar ali, né, as características que não são sexuais, ou seja, se eu for botar 22 pares autossômicos, seria a mesma coisa que dizer, talvez ali, 44 cromossomos autossômicos, tá? E aí, mais um par de cromossomos sexuais. Quais são os cromossomos sexuais? A gente sabe, né? Nós temos X e nós temos Y. São os que definem ali, né, o sexo biológico. Tanto aí, né, nas mulheres cis, os dois membros do par sexual são iguais. Ou seja, para mulheres cis, a gente tem XX. Mas não no homem cis. O homem cis ele vai ter XY, ou seja, ao invés de ele ter dois cromossomos X, ele acaba tendo um diferente, que é o Y, e isso determina o seu sexo biológico. Botei aqui sim como questão de mulher cis, homem cis, porque a gente tem que lembrar, né, que nós estamos trabalhando com medicina, então a gente vai lidar com pessoas transexuais também, e é interessante saber essa divisão aqui, tá? Sempre já incluindo aí, muitos livros já incluem esses termos também. Então, se atualizem, beleza? Então, quando a gente for botar mulher cis ou homem cis. Enfim. Aqui uma diferença importante também, tá? Diploide e haploide. Quando a gente fala de uma célula haploide, é que ela não tem as duplinhas, certo? Ela não tem os meus cromossomos duplicados. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, 46 cromossomos que vão estar divididos em pares de 23. Sendo que desses pares de 23, eu tenho 22 que são autossômicos e um ali, né, sexual. Mas enfim, são 46 cromossomos, ou seja, esses cromossomos estão duplicados por causa dos pares. Quando eles estão duplicados, a gente chama de diploides, tá? D de diploide, D de duplicado. Ou seja, 46. Isso daqui é em células somáticas. Vou botar só o soma aqui, para vocês lembrarem. Ou seja, todas as células que não são sexuais. Nas nossas células haploides, a gente tem 23. A gente tem a metade. Por que a gente tem a metade? Porque aqui a gente está, na verdade, falando de células sexuais. E nossas células sexuais, elas vão se unir, né, para formar uma célula completa, para formar um embrião. Então, as minhas células haploides, elas têm metade do número de cromossomos de uma célula diploide. Lembrar que isso pode ser representado pela letra N. Então, diploide pode ser 2N e haploide pode ser chamado de N. Ou seja, justamente para dizer que ó, esse daqui ó, tem o dobro, 2 vezes N. O dobro de número de cromossomos que a minha célula haploide. Por isso essa imagem aqui tá em francês, eu acho. Mas enfim. Só para vocês saberem, haploide eu tenho aqui uma quantidade X, né, uma quantidade N de cromossomos. E a minha diploide eu tenho o dobro. Então dá para isso daqui ficar bem claro. E a nossa última parte da nossa aulinha é o nosso nucleolo. O nosso nucleolo, ele tem assim poucas informações, mas informações muito importantes. Para que serve o nucleolo? Esse olo, ele dá uma referência ali a algo menorzinho. Então ele é o núcleo
dentro do meu núcleo maior. Então, por isso que é núcleo. Ó, aqui seria o meu núcleo celular, esse roxinho, certo? E dentro deles vocês veem que aqui tem um vermelho, um outro núcleo menor no centro dele, na pontinha, né? Enfim. Isso daqui é onde a gente vai produzir as minhas subunidades do meu ribossomo. E é importante vocês levarem isso para a prova, tá? Meu ribossomo é esse componente celular aqui, ó, representado, e ele é feito, ele é composto por RNA. RNA R. Por quê? RNA ribossômico, tá? Então, esse meu RNA ribossômico, ele se condensa, ele é material genético, ele se condensa também. E ele se condensa em duas estruturas. Para poder fazer o quê? Para poder produzir as nossas proteínas. Essas duas estruturas a gente chama cada uma de unidade. Então eu tenho subunidade maior, aqui em azul, e subunidade menor, aqui amarelinha. Elas se juntam não aqui no meu nucleolo, elas se juntam lá no meu citoplasma ou no meu retículo rugoso para poder produzir as proteínas. Antes de estar aqui no meu citoplasma, ou como eu falei, né, no retículo rugoso, elas são formadas aqui no meu nucleolo separadas. Então aqui no nucleolo a gente não tem elas juntas, a gente tem elas aqui, ó, como na segunda imagem. A gente forma essas partes, certo? Essas duas moléculas, envia para fora ou para o retículo, e aí lá ela vai se unir no momento de formar proteína. Então essa é uma informação mega importante. Só você pergunta ali, né, para que serve o nucleolo? Para produzir as subunidades do meu ribossomo. O que compõe o nucleolo? RNA, basicamente. A gente tem RNA aí tanto como função enzimática ali, né, para potencializar reações químicas, porque é uma das funções do nosso RNA, certo? É funcionar ali como enzima. E também a gente tem ele aí como próprio RNA, como componente, como construtor aqui do meu ribossomo. Então, quando a gente falou que do nosso núcleo a gente tem DNA, a gente tem RNA, a gente tem vários tipos de RNA, tá? Às vezes a gente acha que a gente só tem alguns, tipo, tem o RNA mensageiro, transportador, ribossômico e acabou. Não, a gente tem vários tipos, subtipos, a gente tem micro também, enfim. Mas esses são alguns tipos para vocês saberem. RNA ribossômico. Localização no nosso núcleo. Por isso que a gente tem também tanta proteína aí no nosso núcleo, tá? Enfim, gente, por hoje é isso. Espero ter ajudado. Qualquer coisa, falem comigo, tá? Muito boa noite. Obrigada.